O seguro rural não é um favor ao produtor. Na verdade, é um benefício ao consumidor, porque é o único mecanismo que garante a ele, consumidor, segurança alimentar. Sou Roberto Rodrigues, engenheiro agrônomo, formado em Piracicaba pelo Luiz de Queiroz, da USP, em 1965, agricultor, estou com 77 anos e toda a minha vida foi voltada para o agro do país e a sua inserção no mundo. Os meus dois avós eram agricultores. Meu avô paterno era um produtor de café e quebrou em 1929, sem saber onde que era Nova York, bolsa, não tem nada a ver com... E quebrou, perdeu tudo que tinha por causa da quebra da bolsa de Nova York. O meu avô materno era italiano, imigrante, veio para o Brasil, trabalhava na fazenda de café, e cujo dono também quebrou, e ele acabou comprando pedaços de fazenda de café e virou produtor agrícola. Então, pela mesma razão que era a quebra da bolsa de Nova York, um avô ficou pobre e outro que era pobre ficou rico. E aí o meu pai se casou com a minha mãe, voltou a ser agricultor, que também era agrônomo, meu pai, e eu passei a vida inteira ouvindo as conversas entre agricultores e agrônomos de que a agricultura é uma atividade muito especial, porque ela é sujeita a riscos que outros segmentos não têm. Basicamente, óbvio, o de caráter climático. E que era, portanto, essencial que os governos tivessem políticas públicas que estabilizassem a renda do produtor, fazendo com que eles resistissem a acidentes de percurso de caráter climático ou até de caráter mercadológico. Eu ouvi isso a vida inteira, decidi fazer agronomia em Piracicaba e entrar na atividade produtiva como produtor e como agente de transformações via cooperativas. Presidi a Organização das Cooperativas Brasileiras, presidi a Aliança Mundial de Cooperativas com sede de Genebra, na Suíça. Por trás do seguro rural há um conceito essencial e que pouca gente conhece em profundidade, e que é o seguinte: qual é o grande problema de governos em qualquer lugar do mundo? É garantia de abastecimento, de segurança alimentar para o seu povo. Que povo é esse? Majoritariamente urbano. Quem produz? O produtor rural. Então é essencial que o produtor rural tenha estabilidade da sua produção, da sua atividade, que ele continue produzindo sempre, independente de condições de mercado ou de clima, de tal forma que o abastecimento seja garantido para toda a população, rural e urbano também. Então, o seguro rural não é um favor ao produtor. O seguro rural, na verdade, é um benefício ao consumidor, porque é o único mecanismo que garante a ele, consumidor, segurança alimentar. Naturalmente, acoplado a outros temas da política agrícola, como o crédito rural, preços de garantia, mecanismos de comercialização. Tudo isso se soma, mas a base é o seguro rural, que é o que dá estabilidade à atividade produtiva. Uma seca muito grande no centro-oeste, que pega Mato Grosso, Tocantins, Goiás, destrói a produção e, portanto, a renda. Isso tem um efeito dominó trágico. Quando quebra a renda dos produtores rurais, uma fronteira agrícola, no Rio Grande do Sul, como aconteceu em 2004, tragicamente, quebra o produtor que não paga o banco, não paga a farmácia, não paga o supermercado, não paga o posto de gasolina, não paga o colégio. Então tem um efeito dominó que a economia da região vai para o buraco, né, com prejuízo gigantesco para toda a comunidade. O seguro rural acaba com isso, porque o seguro rural garante a renda, o produtor paga todo mundo, ninguém quebra, tudo funciona. E com uma outra vantagem por cima disso aí. Com o seguro rural funcionando, como na Europa, nos Estados Unidos ou na Ásia, os bancos todos privados terão interesse em emprestar ao agricultor, porque o seguro lhe garantirá absoluta tranquilidade em relação ao pagamento dos empréstimos concedidos. Hoje tem mais ou menos 10% da área agricultada coberta pelo seguro rural. Mais ou menos. É muito pouco, é ridículo para o país do tamanho do Brasil. É preciso popularizar o seguro, ampliar o acesso ao seguro. Quem precisa mais do seguro é o pequeno produtor e o médio, principalmente o médio produtor, porque ele depende
de cada ano da sua safra. Ele não tem uma poupança de 2 ou 3 anos anteriores. Cada ano é um ano diferente, então ele não pode ter um prejuízo num ano, que o grande eventualmente pode até ter. O pequeno e o médio não podem ter. O grande, em geral, está mais capitalizado, tem mais reservas, tem acesso ao sistema financeiro muito mais facilitado pela sua extensão, pela sua capacidade de pagamento. A OCDE, bom, a ONU, na virada do século, um estudo que todo mundo conhece, dizendo que até 2050, quando seremos 9 bilhões e meio de habitantes, seria necessário aumentar a produção de alimentos em 60%. O papel da ONU é garantir a paz universal. Por que eu vou falar de segurança alimentar? Porque entendeu que não haverá paz onde não houver fome. Então a ONU passou a se preocupar com a segurança alimentar, só que olhando para 2050. E a onda tecnológica que varre o mundo inteiro hoje é tão vigorosa, tantas mudanças, inovações profundas e rápidas, que 50 anos é totalmente romântico fazer o preço hospitalar. Então, alguns organismos acadêmicos mais consistentes, como a OCDE, por exemplo, passaram a avaliar 10 anos à frente. Não 50, mas 10 anos à frente. Então, um estudo realizado pela OCDE, também em 2008, 2009, mais ou menos, dizem o seguinte: em 10 anos, a oferta mundial de alimentos precisa crescer 20% para que haja comida para todo mundo. Em 10 anos, 20%. Parece trivial. Se fosse fazer uma conta aritmética, 2% por ano. Pouco menos do que isso, 2% por ano. No Brasil isso é fácil, mas não. Os Estados Unidos podem crescer no máximo 10%, Canadá 9%, a Europa 9% a 10%. Os países da Eurásia, China, Índia, Rússia, Ucrânia, em torno de 12%, a Oceania 8%. Ninguém chegava a 20%. Portanto, diz a OCDE, para que o mundo tenha um aumento de 20% na oferta de alimentos em 10 anos, o Brasil tem que crescer 40%. Por quê? Porque nós temos uma tecnologia tropical extraordinariamente sustentável, porque temos terra para ampliar a produção e temos, sobretudo, gente. Então você encontra uma juventude hoje no campo, uma menina sentada no computador, lá ela sabe qual é o preço da soja em Chicago, em Nova York, tem navio aportando em Roterdã, ou se tem algum navio chegando em Santos ou em Paranaguá, quanto custa o frete rodoviário, o frete ferroviário, o frete navio, sabe o crédito como é que é no mundo inteiro, sabe tudo, o que tem que pagar imposto, sabe tudo. Então hoje tem um produtor rural no Brasil muito competente, somado à tecnologia e a terra disponível, isso tudo faz do Brasil um paraíso para o crescimento da produção agrícola. Então todos ficarão vivos por causa da agricultura, de modo que seguro é fundamental para que tudo isso aconteça.